Oi gente, eu sou a Janaína e hoje nós vamos falar sobre controlador, operador e co-controller. Temos visto muita confusão na hora de qualificar as pessoas dentro da LGPD, principalmente com relação a controlador, operador e co-controller. Muitas empresas muitas vezes acabam indicando como controlador uma pessoa responsável dentro do setor. Tem sido muito comum a gente ver, por exemplo, o gestor de RH ser nomeado como controlador dos dados da empresa, e não é assim. Lá no artigo 5º, no inciso 6º, a gente tem a denominação do que seria o controlador. E lá ele traz o conceito de pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que compete o tratamento de dados. Mas isso não significa que a empresa vai indicar uma pessoa, um funcionário, um colaborador, alguém como controlador. Não, o controlador aqui é a empresa. E por que a gente tem ali a figura de pessoa natural como controlador? Bom, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a aplicação da LGPD aqui. Para entender o porquê da pessoa natural estar inserida ali no artigo 5º, no inciso 6º, a gente volta lá no artigo 1º, que ele fala que a lei se aplicará tanto à pessoa jurídica como à pessoa natural que utilize dados pessoais para fins econômicos. Então, se você é um prestador de serviço, como por exemplo um advogado que tem o seu escritório, ele precisa estar adequado e nessa hipótese ele é o controlador, porque ele é a pessoa que vive e faz aquela atividade como fins econômicos. Agora, numa empresa, numa pessoa jurídica, o controlador é a pessoa jurídica. Imagine, e isso é muito lógico, se você for pensar como é que você vai tirar a responsabilidade de uma empresa pelos dados que ela colhe e transportar para um colaborador dessa empresa, que não tem, na verdade, sequer poder de decisão do que aquela empresa precisa, do que ela vai fazer com aqueles dados. Ele simplesmente está ali cumprindo a sua atividade. Às vezes a própria empresa não tem o poder de decisão total. Tem várias instruções normativas que determinam que alguns dados são necessários de serem colhidos, como, por exemplo, se você tem funcionários, você precisa colher os dados dos seus funcionários, você vai ter que registrar no social, registrar na carteira de trabalho, vai precisar dos dados deles para fazer o contrato de trabalho. Você não escolhe que você quer, se você quer ou não ter os dados. Você precisa dos dados para dar andamento naquela função. Então, aqui eu quero deixar muito claro que a figura do controlador, ele é a empresa. E a gente acaba verificando nessas empresas que fazem toda essa confusão na hora de identificar quem é o controlador, elas também acabam confundindo quem é o operador. Muito normal a gente ver empresas que começaram a sua adequação sozinha e elas qualificaram lá o gestor do RH como controlador e as outras pessoas do setor como operadores de dados. E não é. Aqui a gente precisa entender qual que é a relação controlador e operador. O operador, ela é aquela empresa ou pessoa natural que preste um serviço, mas que ele não tem o poder de tratamento sobre os dados. Ele precisa dos dados para prestar o serviço, mas ele não escolhe quais dados que ele precisa. Ele não escolhe como que ele vai colher, guardar, tratar aqueles dados. Um exemplo muito fácil de enxergar é a relação com as empresas que prestam um vale transporte, um vale refeição. Essas empresas precisam do dado, sim, dos seus colaboradores para poder fazer o cadastro dentro do cartão do Vale Refeição, do Vale Transporte, né, ou para fazer a manutenção ali daquele benefício que ela possui, mas ela não escolhe quais dados, ela tem os dados que ela precisa, ela trata, inclui ali dentro do sistema dela do que ela precisa prestar de serviço e ela devolve para o controlador no caso. E aí, a gente acabou tendo uma figura que não está prevista na lei, mas que ela está sendo vista cada vez mais, que é a figura do co-controller. Lá na Europa se aplica esse conceito, a LGPD acabou não trazendo, mas acredita-se que a NPD vai incorporar em algum momento esse conceito, que é o do co-controller. E aí, o que seria isso? É quando a empresa ela não é nem só controladora e não é também operadora total. Que a gente consegue verificar dentro de plataformas online, vários sistemas de pagamentos onde a empresa controladora
tenha parceria com uma empresa de pagamento, mas ela não tem acesso àqueles dados. Por mais que a um primeiro momento apareça que estão só na página dela, mas aquela página de pagamento ela é linkada e ela vai direto para a empresa de pagamento. E aquela empresa de pagamento está tratando aqueles dados de pagamento exatamente para dar um serviço para a empresa controladora. Só que é ela que trata e ela que define quais são os dados necessários para ela processar e aprovar o pagamento. Depois ela devolve a informação para a controladora de que aquele pagamento foi aprovado, pode liberar o pedido, pode liberar o produto ou o que ela esteja comprando ali. Mas a empresa controladora não tem acesso necessariamente às instruções e todas as tratativas, né, todos os dados dentro da plataforma de pagamento. Por mais que em um primeiro momento elas pareçam estarem totalmente linkadas e a co-controller ser, na verdade, um serviço prestado pela controladora, ela é uma empresa que capta os dados de uma forma autônoma, passando algumas informações apenas para a controladora, sendo que a controladora não decide quais são os dados que ela trata. A controladora apenas se beneficia dos resultados daqueles dados tratados para poder pôr em prática o que ela prometeu para o consumidor final. Então é muito comum a gente ver essa forma de co-controller em empresas de processamento de pagamentos e nas empresas também de plano de saúde. Quando você disponibiliza um plano de saúde para um colaborador, você escolhe a empresa que vai prestar o serviço de plano de saúde, mas você não tem como escolher, né, quais são os dados necessários que aquela empresa precisa para fazer o cadastro dos seus colaboradores. Então, tem dados que a empresa de plano de saúde vai precisar para liberar o acesso do plano de saúde, liberar uma guia, para cadastrar os seus próprios colaboradores dentro do sistema dela e que muitas vezes você não vai ter o acesso direto, se você vai através de alguns formulários internos para cumprir uma exigência da empresa de plano de saúde e poder formalizar uma obrigação que é sua, mas não é você que escolhe o tratamento daqueles dados. Espero que tenha ficado claro. São conceitos que a gente tem visto muitas e muitas pessoas confundirem. Eles realmente não são fáceis de serem entendidos a um primeiro momento, mas depois que você consegue entender essa relação bem certinho do que é o controlador, o operador e o co-controller, fica muito mais fácil de você identificar quem é você na relação. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar aqui embaixo nos comentários se você gostou do conteúdo e o que mais você quer ver por aqui. E até o próximo vídeo.